Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, você que está aqui assistindo hoje essa aula. Eu sou a professora Bárbara Paixão de Góes, nutricionista, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as estratégias nutricionais para pacientes com obesidade e compulsão alimentar. Então, antes de entrar, de fato, no tema da nossa aula, é bom a gente entender um pouquinho sobre o que é a obesidade. Então, a obesidade ela é uma doença crônica e ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Ela é classificada a partir do IMC, que é o índice de massa corporal, maior ou igual a 30. Então, se a pessoa tiver com IMC maior ou igual a 30, ela já é classificada como uma pessoa com obesidade. Mas é importante lembrar que, para ser obesidade, esse IMC deve estar alto por excesso de gordura corporal. Então, eu gosto muito de usar um exemplo de um fisiculturista. Muitas vezes ele vai pesar 120 quilos, 110 quilos, e quando a gente vê a composição corporal, não é gordura. Então, o IMC dele está maior que 30, mas não é devido a excesso de gordura corporal, e sim de massa muscular. Então, é importante lembrar que o IMC é o nosso parâmetro, o IMC é maior ou igual a 30, porém, essa pessoa precisa estar com esse IMC elevado por excesso de gordura corporal. E não é só uma coisa, um fator que leva uma pessoa a desenvolver obesidade. Então, a obesidade, ela tem causas multifatoriais, desde fatores genéticos, fatores ambientais, psicológicos, socioeconômicos e também comportamentais. Dentro da aula de hoje, o tema é justamente um fator, psicológico e comportamental, que é o transtorno da compulsão alimentar. É também muito importante deixar isso claro, porque muitas pessoas associam a obesidade a uma única causa. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar, muitas vezes ela não se tornou uma pessoa com obesidade devido a essa compulsão alimentar. Muitas vezes ela desenvolveu obesidade por outros fatores e ao longo da sua caminhada, dos seus processos, ela desenvolveu a compulsão alimentar. Inclusive, na maior parte das vezes, essa compulsão vem de uma tentativa de restringir a alimentação para sair da obesidade. Ou seja, a pessoa ela já tem a obesidade instalada, ela tenta sair desse quadro e no processo desenvolve alguns transtornos alimentares, dentre eles a compulsão alimentar. E é uma questão que a gente sempre traz da importância do balanço energético e do papel da alimentação, além do sedentarismo. Então, o estilo de vida hoje mudou de uma forma que nós temos pessoas cada vez menos ativas, muito estressadas, trabalhando muito mais e com uma alimentação completamente desregrada. Então, não existe horário de almoço, não existe parar, sentar para poder fazer uma refeição com calma. Muitas vezes é no carro, passa num drive-thru e compra aquele lanche rápido, compra preparações prontas, alimentos congelados. Então, é todo um contexto que acaba levando a população a desenvolver a obesidade. Não é uma causa única. E falando um pouco da realidade da obesidade, a gente tem aí nos dados epidemiológicos, a OMS traz que a obesidade triplicou desde 1975. E isso não é à toa.
quando a gente pega o contexto histórico da transição alimentar e nutricional no mundo, nós vemos um pós-guerra em que foram introduzidos vários alimentos industrializados, ultraprocessados e que têm uma vida de prateleira muito maior. Muitas vezes ricos em gordura, ricos em açúcar. E essa transição, ela foi sendo instalada aos poucos e progressivamente foi influenciando, vamos dizer, uma mudança nas escolhas e nos padrões alimentares. E as pessoas passaram a preferir esse tipo de alimento por N razões: palatividade, tempo de prateleira, custo mais baixo, acesso, muitas vezes, elas não têm acesso a coisas mais saudáveis. Então, de 1975 para cá, nós vemos que, infelizmente, a obesidade se tornou uma epidemia que nós não estamos conseguindo combater e nem reduzir. Pelo contrário, nós só estamos tendo um aumento. Então, em 2022, cerca de 1,9 bilhão de adultos estavam com sobrepeso no mundo e mais de 650 milhões com obesidade. Então, realmente se tornou uma epidemia. E quando a gente traz para a nossa realidade de Brasil, segundo o Vigitel 2022, 22,3% dos brasileiros apresentam obesidade. E a maior prevalência é entre as mulheres. 24,4% das mulheres apresentam obesidade, contra 20,1% dos homens. Isso lembrando que é só um dado de obesidade, né? Eu não coloquei aqui os dados de sobrepeso, que também são bem altos. E por que a gente sempre fala do dado também de sobrepeso ou lembra que o sobrepeso é um risco? Porque a chance de uma pessoa com sobrepeso se tornar uma pessoa com obesidade é muito maior do que ela sair do sobrepeso e voltar para o peso normal, né? Ou vamos dizer assim, o peso saudável. E trazendo ainda mais para a nossa realidade, quando a gente fala do estado de Goiás, 22,7% das pessoas, segundo o Vigitel, apresentavam obesidade em 2022. E Goiânia, né, aqui em Goiânia, 24,1% de casos de prevalência aí de obesidade. É interessante destacar que quando a gente fala de Goiás e Goiânia, em relação ao resto do país, nós estamos até bem. Os nossos dados ainda são preocupantes, é um dado alto ainda, mas em comparação a outras regiões do Brasil, a gente tem um valor aí menor, né, no índice de pessoas com obesidade. E isso é uma coisa boa, né? Então, agora que nós contextualizamos o que é a obesidade, né, o que pode causar e a realidade do mundo e do nosso estado e país, vamos falar sobre a compulsão alimentar. Então, o que é essa compulsão alimentar? Primeiramente, né? Então, ela está dentro de um conjunto de transtornos. Então, é um transtorno, tá, caracterizado por episódios recorrentes de ingestão exagerada de alimentos, seguido de sensação de falta de controle. Então, a pessoa, ela começa a comer determinado alimento, ou determinado tipo de alimento, e ela não consegue parar. Então, ela come sem parar. E depois que ela faz isso, depois desse episódio, que ela come sem parar, ela se sente muito culpada, ela se sente mal. Muitas vezes chora, vomita, né? Tenta expurgar, toma laxante para tentar eliminar aquilo que comeu. Então, basicamente, a pessoa come bastante, numa velocidade muitas vezes alta, além de uma quantidade alta de alimentos, e depois se arrepende, se sente culpado. Então, quais são os critérios diagnósticos? São vários, mas eu trouxe aqui 2 principais, que é comer em um curto período de tempo, uma quantidade de alimentos muito maior do que qualquer outra pessoa consumiria, e sentimentos de culpa, de vergonha e angústia após o episódio ter acontecido. Então, na prática, no consultório, eu atendi alguns pacientes com compulsão alimentar. E é uma coisa que você, ao mesmo tempo que você fica impressionado com aquilo, você fica assim, como que a pessoa consegue, né, consumir esse volume de alimentos? E a verdade é que a pessoa ela não tem noção do tanto que ela está comendo. No momento da compulsão, aquilo vai gerando prazer, né? E aí depois vai gerando um desespero e por fim a pessoa se dá conta, né? Entra naquela realidade de que ela comeu demais. Então, atendi paciente que comeu uma torta inteira sozinho de uma vez,
que comeu 10 barras de chocolate, uma atrás da outra, que comeu 2, 3 pizzas sozinho, uma atrás da outra. Então, a pessoa começa a comer naquele estado compulsivo e ela não consegue parar. Muitos relatavam que só parava na hora que começava a vomitar. Então, como não cabia mais de forma alguma, ele continuava comendo até que chegava um ponto que começava a voltar o alimento. E a pessoa começava a vomitar. Aí ela parava. Caso contrário, continuava comendo até chegar nesse ponto. Então, é esse o nível, né, de compulsão. E por que é importante deixar isso claro e eu trazer alguns exemplos? Porque como está mais popular, vamos assim dizer, falar de transtorno alimentar, tem muita gente falando de forma errada, equivocada, ou se autodiagnosticando com esse transtorno. Então são episódios bem graves, não é uma coisa, eu tive um episódio de compulsão. Episódios de compulsão é uma coisa diferente. Então, por exemplo, uma mulher de TPM, que está muito triste, ela pode descontar aquela emoção, aquela tristeza no alimento e comer um pote de sorvete inteiro, né? Ou quase inteiro. Mas isso ela está, às vezes, vendo um filme, vai comendo aquilo gradualmente, às vezes apreciando aquele sabor, né? Que é uma coisa que dá satisfação para ela. Às vezes ela nem almoçou, porque ela não estava com vontade de comer nada e está comendo aquele sorvete. É um episódio em que ela teve um episódio compulsivo e comeu aquele alimento por inteiro. É diferente do que eu relatei para vocês, de uma pessoa comer 3 pizzas em seguida, ou comer uma torta inteira de uma vez e rápido, né, naquele desespero, naquela necessidade pelo alimento. Então, os episódios de compulsão são diferentes de uma pessoa que de fato vai ter um transtorno de compulsão alimentar, tá? E quais são as causas da compulsão alimentar? O que leva uma pessoa a chegar ao ponto de beber 2 litros de refrigerante e comer 3 pizzas de uma vez, né, de uma sentada? Bom, não é um fator só, tá? A gente tem fatores emocionais, então tem pessoas que se tornam pacientes diagnosticados com compulsão alimentar porque tem ansiedade, porque tem estresse demais, porque estão em depressão, porque tem as 3 coisas juntas. Temos os fatores biológicos também, então desequilíbrio nos hormônios de fome e de saciedade, que é a leptina e a grelina. Então, às vezes, a pessoa está com esses hormônios totalmente desregulados e ela não tem esse controle, não tem esses sinais. Então, a pessoa, ela come e ela, daqui a pouco, ela está comendo de novo. Ela não tem aquela sensação que está saciada, de que, de fato, já deu. Né? Ela precisa chegar no ponto de vomitar, colocar aquilo para fora para entender que, de fato, já não cabia mais. Né? Então, tem pessoas que realmente perdem esses sinais da leptina e da grelina, que são os hormônios de fome e de saciedade. A gente também tem pessoas que vêm com um histórico de vida de hábitos alimentares irregulares. Então, como eu falei, a gente às vezes associa a pessoa tem transtorno de compulsão alimentar e por isso ela se tornou uma pessoa com obesidade. Não. A gente pode ter pessoas que começou ali com obesidade ainda na infância e que ao longo da trajetória dela, ela passou por vários processos para tentar o emagrecimento e acabou desenvolvendo um transtorno alimentar. Então, dietas restritivas, longos períodos de jejum e compensações alimentares. Então, muitas vezes a pessoa não vai no profissional, não consulta com nutricionista e sozinha pega uma dieta da sopa, da lua, enfim, pega alguma coisa da internet no desespero mesmo, na tentativa de perder aquele peso que ela já vem, né, tentando, e se impõe dietas extremamente restritivas. E a restrição gera compulsão. Isso é um fato. Quanto mais você restringe, mais vontade daquele alimento que você se proibiu, você vai ter de comer. E quando você for comer, é numa situação já de desespero, de ânsia tão grande, que você come de forma desmedida e acaba até passando mal. Isso pode acontecer uma vez ou outra e pode também se tornar, ao longo dos anos, o transtorno. Longos períodos de jejum também. Então, às vezes a pessoa fala, não vou comer nada o dia inteiro, vou aguentar o máximo que eu puder e quando eu for comer, vou comer uma salada. E vai levando isso. Mas isso não perdura por muito tempo. Ninguém consegue se manter nesse estado de jejuns prolongados por muito tempo. E quando volta a rotina alimentar e a pessoa desiste dessa ideia, ela está com todos os seus hormônios, de leptina e grelina, por exemplo, desregulados, está com o emocional completamente desajustado e ela acaba tendo também episódios desse tipo.
E, por fim, a gente tem as compensações alimentares, que é uma coisa que é muito comum na nossa cultura. Ah, eu trabalhei demais hoje eu mereço comer tal coisa. Ah, eu estudei demais esse final de semana, agora que a prova passou, eu vou enfiar a cara em tal comida. E a gente se presenteia e se compensa, né, com alimentos. E isso é um hábito ruim, por quê? Eu não preciso estar estressado, chateado ou precisando de um prêmio para comer um brigadeiro, para comer um pudim, para me permitir comer um hambúrguer. O que eu preciso é organizar a minha rotina alimentar. Não, peraí, essa semana eu já comi pizza na terça, comi hambúrguer na quarta, então vou dar uma freada, vou tentar comer um pouco mais saudável os outros dias. Lá na semana que vem eu como novamente. Inerente ou independente desses fatores, porque as compensações podem levar também a episódios de compulsão, tá? E qual que é o impacto dessa compulsão alimentar na obesidade? Então, imagine uma pessoa que ela já tem obesidade, que ela está sofrendo, tentando esse emagrecimento e ela acaba desenvolvendo compulsão alimentar. O que isso vai impactar na vida dela, né? Nesse estado que ela está com obesidade? Primeiro, vai se tornar um ciclo vicioso. O que é esse ciclo vicioso? O paciente com compulsão, ele vai entrar num ciclo de alimentação emocional. E aí, quando ele está triste, quando ele está frustrado, ele vai lá e come. E tem esses episódios. E isso vai fazer com que ele aumente de peso. Quando ele aumenta de peso, ele fica mais frustrado, né? Porque isso vai agravar a obesidade e vai fazer ele ter mais problemas emocionais. Se frustra, se culpa, fica ainda mais ansioso, né? Se cobra ainda mais. Aí ele vai lá e tem outro episódio de compulsão. Então perceba que a compulsão vai levar aquele paciente a sentir culpa por que ele fez, e essa culpa faz ele ter outro episódio de compulsão. E o ciclo nunca acaba. Ele fica preso nesse ciclo infinito de ter o episódio, se culpar porque teve o episódio e comer mais porque está culpado. E além disso, a gente tem a questão da saúde mental e física, porque esses episódios de compulsão e o quadro de obesidade por si só já vão gerar problemas de saúde. Então, o paciente ele pode acabar desenvolvendo doenças crônicas, consequência da obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardíaca, além de outros transtornos emocionais, né? Então, ele pode desenvolver novos transtornos, como também ele pode agravar os que ele já tem. Por exemplo, ansiedade, né? Aí tem pacientes que desenvolvem síndrome do pânico, tem pacientes que não conseguem comer em público, ir para uma festa de aniversário, porque aquilo gera uma ansiedade nele, um desespero, que ele, inclusive, pode ter a síndrome do pânico. Então, é uma coisa muito séria, muito grave. Quando vai se arrastando por anos, ele vai se tornando cada vez mais complexo. E tem várias vertentes. E aí, entrando de fato no tema da nossa aula, já que vocês já devem ter entendido como funciona, né? E perceberam que não é nada simples, não é uma dieta que vai resolver o caso desse paciente. Vamos falar aqui de algumas estratégias nutricionais para tanto pacientes que têm obesidade quanto pacientes com obesidade que apresentam a compulsão alimentar. Então, primeira coisa, uma alimentação balanceada. Parece clichê, a gente roda, vira e fala da alimentação balanceada, mas é isso. Infelizmente, não existe um segredo. É priorizar alimentos saudáveis. Alimentos integrais, ricos em fibras e em nutrientes. Torta, bolo, hambúrguer, alimentos ultraprocessados, macarrão instantâneo. Esses alimentos, eles são riquíssimos em açúcar, riquíssimos em gordura, e a maioria tem realçadores de sabor, corantes, que fazem a gente ter aquela sensação de prazer imediato, que vai lá no nosso cérebro e é assim, uma explosão de emoção, porque eles são feitos para isso. Eles ativam a nossa papila gustativa de uma forma que dá aquela sensação de prazer imediato e absurdo. Então, para uma pessoa que tem compulsão alimentar, evitar esse tipo de alimento é muito importante. Não é tirar, tá? Não estou falando que é proibido comer, não. Mas se preparar para quando for comer esse tipo de alimento e dosar a quantidade, para apreciar aquele alimento sem que ele cause uma vontade de comer demais, né? Ter uma compulsão naquele momento. Outra coisa importantíssima, fracionamento de refeições ao longo do dia. Episódios longos de jejum, restrição da alimentação,
são coisas péssimas para uma pessoa que já tem essa predisposição a ter a compulsão ou que já tem a compulsão. Então, o ideal é fazer de 5 a 6 refeições ao dia, para que essa pessoa não sinta fome, não sinta uma necessidade de comer de uma vez, quando aquela fome desesperadora bate. Então, tentar estar sempre fazendo pequenas refeições e refeições saudáveis, que vão gerar uma saciedade, com muita fibra, com nutrientes como proteína, né? Carboidratos mais integrais, que vão ajudar nesse processo de saciedade do paciente. Planejamento alimentar. Montagem de cardápios personalizados e adaptados à preferência e rotina do paciente. Então, nossa, vamos pensar numa paciente que tem obesidade e é enfermeira, plantonista. Ela não consegue parar para comer a cada 3 horas. Ela não consegue fazer 5, 6 refeições no dia, mas ela consegue fazer um café da manhã muito bom, decente, vamos assim dizer. O almoço dela já é lá para 2, 2:30 da tarde, porque é a hora que ela consegue parar para comer, não é meio-dia igual todo mundo. Né? O jantar dela, às vezes, vai ser 10 horas da noite, que é a hora que ela consegue parar. Não tem problema. Com o acompanhamento nutricional, né, é importante ir a um nutricionista para ele fazer essa organização, você consegue distribuir esses alimentos de acordo com a necessidade, com o número de horas que a pessoa vai ficar sem comer, tentar colocar lanches práticos para essa pessoa dentro da rotina dela. Então, não é impossível, né? Pode não ficar um plano alimentar perfeito, ideal, mas com certeza vai ser um plano que vai ajudar nesse processo. O Mindful Eating, que basicamente é incentivar uma alimentação consciente, com atenção plena ao ato de comer. Então, identificar sinais de fome e saciedade. Então, a maioria das pessoas hoje come com a TV ligada, mexendo no Instagram, no celular ou em qualquer outra rede social, assistindo um vídeo no YouTube e fica tão distraído ali comendo que ela não percebe que acabou de comer. Não sente o sabor do alimento, não mastiga com calma, não aprecia o alimento. E isso, esse comer inconsciente também é um fator, porque a pessoa acaba comendo rápido, acaba não prestando atenção no que comeu, e aí esse sinal de fome e saciedade, ele se perde. Então, o ideal é que esse paciente fala, não, eu vou sentar agora para comer, vou comer devagar, vou prestar atenção no que eu estou comendo, vou sentir o cheiro do alimento, vou apreciar aquele alimento, tá? Isso é muito importante, porque isso vai reativar nessa pessoa esses sinais, vai relembrar ao cérebro, ao corpo, esses sinais de fome e de saciedade, que vão ajudar nesse processo de conseguir comer sem ter o gatilho para a compulsão. Além disso, uma terapia cognitivo-comportamental é essencial. Então, tem que aliar essas estratégias nutricionais, que são importantíssimas, com apoio psicológico. Porque quem que vai identificar quais são os gatilhos emocionais, quais são os fatores emocionais que fazem essa pessoa ir lá e buscar esse conforto na comida, ir lá e procurar resolver os problemas dela na comida? Psicólogo. Então, o nutricionista ele não tem essa capacidade técnica, né? Esse conhecimento técnico para auxiliar nesse ponto. Então, quando os dois profissionais se unem para fazer esse acompanhamento e o paciente de fato faz uma terapia cognitivo-comportamental, é completamente diferente. Ele consegue adequar a realidade dele, as estratégias que o nutricionista sugeriu e se torna um tratamento muito mais eficaz, tá? Além disso, a gente tem a suplementação nutricional. Não é para todo mundo, mas em alguns casos, incluir nutrientes que auxiliam no controle da fome podem ajudar. Então, tem paciente que ele relata uma fome que não acaba. Fala, nossa, mas nada me sacia. Eu como e continuo com fome. Mas quando você vai observar, muitas vezes está faltando nutrientes e muitas vezes, mesmo o paciente tendo obesidade, que é uma falácia, né? As pessoas acham que não existe desnutrição numa pessoa com obesidade. Quando a gente fala em desnutrição, as pessoas pensam naquela pessoa bem magra, esquelética, né? Desnutrida no sentido apenas de caloria e de proteína. Mas existe uma desnutrição no sentido de qualidade nutricional. Então, a pessoa tem obesidade, tem excesso de gordura corporal, mas ela não tem nutrientes. Faltam vários nutrientes. Porque aquele excesso de gordura corporal, ele está vindo de um excesso de alimentação não saudável, de calorias vazias. Então, nesses casos, a fome realmente não acaba, porque o corpo continua pedindo, buscando nutriente, e você continua ofertando gordura, açúcar, calorias vazias, que só vão gerar mais acúmulo de gordura, mas não vão nutrir o corpo.
Então, nesses casos, além de reorganizar a dieta, o paciente precisa de suplementação. Até porque, em muitos casos também, o paciente tem hábitos muito ruins, hábitos alimentares que ele trouxe da vida, assim, da infância. E ele não vai, do nada, passar a comer tudo que é maravilhoso e saudável. É uma dieta que não é a realidade dele. Então, até ele se adaptar a comer mais frutas, inserir outros vegetais na alimentação, os suplementos são essenciais para ajudar ele nesse processo, até ele fazer essa transição. E aqui eu coloquei 2 exemplos de suplementos que ajudam muito, que é a proteína e o ômega 3. A proteína, porque ela dá mais saciedade e é prático. Então, vou voltar no exemplo que eu dei da enfermeira que tem obesidade, que ela fica ali no plantão o dia inteiro no hospital. Um suplemento proteico, uma barra de proteína ou o próprio whey protein, para ela sacudir, tomar no intervalo como um lanche, é excelente. Controla a fome dela, controla a glicemia e ainda é prático. Ela vai conseguir fazer. Então, esse tipo de suplemento e de estratégia é muito importante para ajudar na realidade do paciente. É que a gente tem que entender que é um processo. Nenhum paciente vai resolver tratar a compulsão e a obesidade e se tornar um modelo de alimentação saudável, né? Então, é um processo. Então, a suplementação também é uma estratégia muito importante nesses casos de pacientes com obesidade, principalmente se ele tiver compulsão alimentar. E é óbvio, como eu falei, que não vai ser um mar de rosas. O paciente ele vai apresentar dificuldades. Então, eu trouxe aqui, né, algumas dificuldades que o paciente pode enfrentar e como a gente faz para contorná-las. Algumas, inclusive, que eu vivi, experienciei no consultório com pacientes meus, tá? Resistência a mudanças de hábitos. Qual que é o desafio? Tem paciente que vai ter dificuldade em modificar a rotina a longo prazo. Então, o paciente ele vai falar, não, mas eu não consigo, a vida inteira eu fiz desse jeito. Eu já tentei, não dá para mudar isso. Qual que é a solução? Implementar mudanças de forma gradual. Então, a gente coloca metas realistas e reforça as pequenas conquistas. É tão, assim, interessante que tinha paciente que eu botava uma meta para ele. Colocava assim, ó, o paciente, por exemplo, todos os dias almoçava com uma latinha de refrigerante. Todos os dias. E eu colocava assim a meta, você vai consumir refrigerante agora só 3 vezes na semana. Vai almoçar com refrigerante só 3 vezes na semana. Os outros dias, não. E a pessoa falava, não, mas só isso? É só isso que eu vou ter que fazer? Só. É só essa meta. Se você conseguir bater essa meta, a gente vai para a próxima meta. E o que acontecia era que muitas vezes o paciente chegava para mim e falava assim, você não vai acreditar. O que foi? Comecei a tirar o refrigerante, primeiro só 4 vezes na semana, cheguei nas 3 que você pediu, depois cheguei em 2, agora eu só bebo uma vez na semana, só no final de semana. E tô conseguindo. Troquei pela água com gás, com limão. Troquei pelo suco natural. Troquei, enfim, por alguma outra coisa. E aí você percebe, e ele fica tão feliz com aquilo, e você tem que parabenizar, porque realmente é uma coisa legal, ele fez isso, aquilo sozinho, porque ele entende que é um processo dele e que depende dele e que nós não estamos impondo nada e nem julgando o paciente, caso também ele não consiga. Mas quando você põe metas mais fáceis, quando você coloca metas mais realistas, a chance dele não conseguir é muito baixa. Então, eu tinha muito sucesso com esse tipo de meta. Então, o paciente conseguiu aquela meta, aí você coloca uma nova meta para ele e vai mudando hábitos um por um. Que, na verdade, a gente não muda hábitos, né? Nós criamos novos hábitos para substituir aquele hábito que a gente tinha, para abandonar aquele hábito que a gente tinha e colocar um novo, um melhor hábito no lugar. E é isso que a gente vai fazendo. Outro caso, episódios de recaída. Qual que é o desafio? O paciente com compulsão alimentar, ele pode enfrentar recaídas, especialmente em situações de estresse. Então, às vezes, ele está com você ali, o primeiro mês foi muito bom, ele não teve nenhum episódio, ele está muito feliz, naquele começo ele está empolgado. Aí, no segundo mês, o cachorro dele morre. E ele fica devastado. Ele vai lá e come o mundo. Tem um episódio de recaída. Foi do nada? Foi porque ele não queria? Não, ele teve um gatilho emocional. Então, qual que é a solução? Reforçar o suporte psicológico. Garantir que esse paciente está sendo assistido por um profissional. Utilizar estratégias de autocontrole. E nunca, gente, jamais culpar o paciente pelo episódio de compulsão. Tem que lembrar que aquilo é uma coisa que não depende 100% dele. Existe o fator emocional, o fator psicológico, que vai impulsionar aquela atitude.
E, além disso, focar em recomeçar de forma positiva. Não é ficar lembrando, rememorando o episódio. Falar, não, aconteceu, tudo bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos retomar onde a gente parou. E vai seguindo um dia de cada vez. Então, ter essa empatia ao conversar com o paciente, ao atender o paciente e entender que se está difícil, com ajuda, sozinho, se ele se sentir sozinho, julgado, ele desiste e ele não vai conseguir nunca. Então, a gente precisa ter esse reforço positivo, né? Realmente auxiliar o paciente no processo, ser um parceiro dele ali. Senão, não funciona, não dá certo. Desequilíbrios emocionais. Então, o desafio. O paciente muitas vezes tem ansiedade, tem depressão e o próprio estresse podem agravar a compulsão alimentar. Então, às vezes o paciente ele desenvolve esses outros problemas ou ele já tinha, e esses são os principais gatilhos, são os principais fatores que fazem ele ter o episódio de compulsão. Qual que é a solução? De novo, associar o acompanhamento psicológico às estratégias alimentares. Não vai adiantar, gente, você atender a pessoa com todo carinho, você escutar, você dar o suporte emocional na hora que você conversa com ele, que você orienta, se ele não estiver tratando na terapia o que está causando ansiedade nele. Se ele não estiver tratando a depressão, muitas vezes não estiver sendo medicado por um psiquiatra também para essa depressão, porque isso foge ao controle dele, foge ao controle do que ele planeja, porque é uma coisa que sem medicação, muitas vezes, ou sem a própria terapia, ele não vai conseguir avançar, tá? Então, técnicas de relaxamento e de controle do estresse, como a meditação e atividade física, podem ser úteis. É outra forma também, né? Que com certeza o psicólogo aconselha, e a gente também pode reforçar, que a pessoa precisa desenvolver esses mecanismos, para ela não achar na comida esse gatilho ou essa solução. Então, orientar, sugerir, muitas vezes recomendar um profissional, tudo isso vai fazer a diferença. Porque eu lembro que no consultório, os pacientes, muitas vezes, eles chegavam tão perdidos, tão desesperançados, que eles não tinham rumo, eles não sabiam o que fazer nem por onde começar. Então, só da gente falar assim, não, calma, vamos começar por isso aqui, aí agora você vai nesse profissional, você vai fazer isso, isso e isso, de você organizar mesmo e encaminhar, o paciente ele já saía mais, vamos dizer, calmo. Não, agora eu tenho um norte, eu já tenho o que eu vou fazer, eu tenho um plano e vai tentar seguir aquele plano. Outro desafio, dificuldade em seguir o plano alimentar. Esse aqui realmente é um desafio que os nutricionistas enfrentam muito com esse tipo de paciente. Qual que é o problema, o desafio? Problemas em seguir o plano devido à rotina agitada, preferências alimentares ou situações sociais. Eu lembro de ter paciente que tinha uma vida tão badalada que eu falava assim, meu Deus do céu, você não descansa, porque todo final de semana tinha aniversário de alguém para ir, um churrasco, uma confraternização, um negócio, e aquilo gerava uma ansiedade nele, porque ele falava, como que eu vou fazer? Como que eu vou no churrasco? Como que eu vou no aniversário do fulano? É um rodízio de pizza. Eu não vou dar conta de comer 2 fatias, de comer 3 fatias. Como que eu vou fazer? Então, qual que é a solução para esse tipo de paciente? Primeiro, adaptar o plano alimentar à realidade dele, com opções flexíveis e rápidas. Então, muitas vezes também o paladar daquele paciente é um paladar infantil. É um paciente que ele acostumou a comprar nesses atacados e ele compra fardo de refrigerante, ele compra fardo de leite condensado, de caixa de bolacha recheada. E isso é um hábito que ele trouxe assim, de longa data. E isso deve, né, ser trabalhado com o psicólogo também. Então, o que a gente precisa pensar nessa parceria? Que o psicólogo ele vai trazer ali da infância, do histórico de vida. Por que a pessoa tem esses hábitos? Por que ela faz isso? Eu atendi paciente que falava assim, não, eu tive uma infância muito pobre. Eu sonhava em comer uma bolacha recheada e eu não tinha dinheiro. Hoje eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu compro a caixa fechada no atacado e eu como todo dia. Então, existe um porquê daquilo. Não é simplesmente, porque eu gosto. Geralmente existe um histórico por trás. Então, trabalhar isso na terapia. Primeiro ponto. Na dieta, não excluir essas coisas da vida dele. É uma coisa que gera muito prazer. Então, você precisa deixar. Mas ir trabalhando com ele o processo de que ele não precisa comer tudo de uma vez, que aquilo não vai acabar,
que ele vai continuar tendo acesso, a realidade dele não é mais a da infância, que aquele comer todos os dias vai gerar consequências que ele já sabe, que ele pode ter o prazer sem prejudicar a saúde e ir trabalhando isso com ele. Ensinar a planejar refeições antecipadamente e como fazer escolhas saudáveis em ambientes externos. Então, no começo do processo do tratamento, o paciente ele quer evitar socializar. Ele fala, não, Nutri, eu nem vou então, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho um casamento para ir, eu não vou, porque eu não vou dar conta de comer pouco. Eu não vou dar conta de fazer isso, fazer aquilo. E aí, o que a gente precisa trabalhar com esse paciente? Geralmente, o histórico dele é de 8 a 80. Então, ou ele restringia, não, agora a partir de hoje eu fico um mês sem doce. Eu fico um mês sem arroz. Fico um mês sem comer isso, sem comer aquilo. No mês seguinte, desesperava e comia tudo de uma vez. Então, ele vem de um histórico que é uma coisa ou outra. Ele, na verdade, nunca tentou equilibrar, porque ninguém nunca orientou ou ensinou para ele como fazer as duas coisas. Então, você vai explicar para ele, olha, já que você sabe que no final de semana você vai ter um aniversário para ir, um casamento, que você sabe que você vai comer um pouco mais, que você vai comer alimentos que não tá no seu plano alimentar, que tal essa semana você optar por coisas mais saudáveis? Então, se você já sabe que você vai comer esse tanto, nada de jantar hambúrguer essa semana. Parar lá naquele podrão e comer o hambúrguer. Vamos tentar comer em casa, fazer refeições em casa, fazer o lanche, vamos fazer um sanduíche natural e dar essas opções, né? Planejar as refeições. Ele organiza a semana dele inteira, comendo coisas gostosas, que ele gosta, porém mais saudáveis, para que chegando no final de semana, ele não se sinta ansioso para morrer de comer aqueles alimentos e que ele também não se culpe por ter comido. E é tão interessante que tinha paciente que chegava e falava assim no consultório, eu não me reconheci. Eu parei, eu comi uma fatia de bolo, comi salgadinho, bebi refrigerante, comi os docinhos, mas eu não fiquei estufado, não fiquei morrendo. Eu comi, apreciei e não passei mal depois, porque eu não comi demais. Eu falei, pois é, tá vendo como funciona? E eles se impressionavam com aquilo, porque só de não ter a cobrança de que eu estou comendo sem poder, a Nutri me liberou, tipo, ela já deixou eu comer, eu tô fazendo isso consciente, faz com que aquela ansiedade que daria o gatilho de comer demais não aconteça, tá? Óbvio que muitas vezes o paciente vai comer um pouco além do que uma pessoa que não tem compulsão comeria. Mas quando a gente compara a realidade dele, que seria de comer 4, 5, 6 fatias de bolo, ou de comer, sei lá, 50 docinhos, se tivesse disponível, é uma evolução muito grande para ele. É uma realidade muito diferente. Né? Então, para ele, já é um passo a mais que ele deu. Então, isso também é importante. Conversar, organizar e, gente, acompanhar de perto. Não tem como você tratar um paciente desse sem acompanhar de perto. Esses pacientes meus, eles me mandavam mensagem, falavam assim, nossa, surgiu tal compromisso, me ajuda, como que eu faço? Eu ia lá, orientava, dava algumas dicas e dava certo. Mas é isso, um dia de cada vez e um acompanhamento mais próximo do paciente. Pressão social e familiar. Essa daqui eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não controla os outros, né? A gente não controla o que o outro faz. E qual que é o desafio? Comentários e comportamentos de familiares e amigos que podem prejudicar a adesão ao tratamento. Então, muitas vezes o paciente ele está motivado, ele está conseguindo, mas a própria família o critica, o julga e o desacredita. E qual que é a solução nesses casos? Trabalhar a educação nutricional não só com aquele paciente, mas com toda a família. Incentivar o paciente a conversar abertamente sobre o tratamento. E nem sempre é fácil. E esse trabalho, geralmente, é o próprio terapeuta, né, o psicólogo que vai fazer. Muitas vezes vai chamar a família numa consulta para conversar também com a família, conscientizar e incentivar a família a ajudá-lo, porque a crítica, na verdade, vai muito mais atrapalhar do que ajudar aquele paciente. Então, esse fator é muito importante, que muitas vezes ele desmotiva pelas críticas, né? Ah, tem familiar que fala isso daí desde criança era assim, nunca teve jeito, agora depois de velho vai resolver. Então, os pacientes relatavam assim comentários terríveis, né, das pessoas que desmotivam. Então, conversar com esse núcleo familiar é muito importante, porque ele está inserido na família. Ele está no meio dos amigos. Senão ele começa a se restringir de conviver mesmo com as pessoas, para não ter de lidar com esse tipo de comentário, com esse tipo de situação. E aí é ruim.
porque pode até, né, desencadear a depressão. Por fim, concluindo então essa aula, a obesidade e a compulsão alimentar, elas são questões complexas e são multifatoriais, ambas são multifatoriais. Elas vão exigir intervenções abrangentes e personalizadas. Então, 2 fatores que eu queria ressaltar: importância da equipe multidisciplinar, então nutricionista, psicólogo e médico, dependendo do médico psiquiatra, né, para medicação, precisam trabalhar juntos para eu garantir melhores resultados. E a educação alimentar. Então, é fundamental para que esse paciente mude os hábitos, promover uma relação saudável com a comida. Ele não ter medo do alimento, ele não ter ânsia, desespero pelo alimento, ele aprender a organizar a rotina alimentar, porque isso é uma mudança para a vida dele. Ele vai aprender a comer e ter esse relacionamento mais saudável para o resto da vida. Não é só para sair da obesidade, só para tratar a compulsão, é para viver com qualidade, viver e manter, né, o peso saudável, o peso adequado. Então é isso, aqui são as referências que eu usei para essa aula. Muito obrigada.